Olá, hoje é dia 30 de agosto de 2022. Vamos falar um pouquinho sobre o capítulo 26 do livro Os Mensageiros, de André Luiz. O capítulo 26 ele traz, logo após as orações que tivemos nos capítulos anteriores, ele traz um pouco da rotina de trabalho do posto de socorro, o qual André estava lá com Vicente e Aniceto. O posto de socorro gerenciado, naquele momento, pelo bondoso Alfredo. E aí o André passa a acompanhar algumas rotinas que ali acontecem. Nesse capítulo 26, ele observa um diálogo de um senhor com o Alfredo. Esse senhor solicitando a possibilidade de visitar a família, que há muito sente saudade e que tem uma vontade muito grande de revê-los e de acalmá-los. E Alfredo, com todo, de forma muito bondosa, de forma muito solícita e empática, ele conversa com esse senhor, indicando que talvez não seja o momento adequado para que ele vá até a família. Comentando que a saudade, ela de forma não equilibrada, pode ser um abismo, né, para os sentimentos e para a alma. Ele comenta também sobre a possibilidade do aprendizado, de estar separado daqueles que a gente ama em algum momento, que pode ser positivo para a nossa alma também, para que a gente aprenda algumas lições. E por fim ele fala que para que haja voos de grande altura, né, é necessário asas fortes. E aquele senhor que estava solicitando este auxílio, né, fazendo este pedido, ele não estava pronto ainda para ir até esse local visitar a família. E assim a gente inicia até o capítulo 27. Nessa mesma intenção aí, a gente pode falar um pouquinho dele também. No capítulo 27, então, Aniceto leva eles para uma câmara separada, o qual abre uma porta e eles acabam dando de cara com, como eles descrevem aqui, um louco, que parecia fundamente irritado. E quando eles abrem a porta, esse indivíduo grita, né, de forma alta, né? Aniceto, porém, ele vai até ele e pergunta: como vai, Paulo? E aí esse doente, este louco, ele, né, se acalma e acaba por responder, né, vou melhorando, graças, né, e a Deus. Mas ele sente uma dificuldade de falar graças a Deus, de falar a Deus em si. Nessa parte a gente já nota a dificuldade dele e o processo que ele está passando de educação moral e espiritual. Aí ele dá uma lição também importante, o Aniceto aqui. Ele fala assim: vem a diferença entre os que dormem e os que estão loucos e os que sofrem? Em nosso lar não temos dos primeiros, os que dormem, e os que se encontram desequilibrados nos serviços da regeneração sentem, na maioria, angústias cruéis. É necessário reconheçamos que os que gemem e sofrem, em qualquer parte, estão melhorando. Toda lágrima sincera é bendito sintoma de renovação. Os escarnecedores, os ironistas, os perturbados, não registram a dor, que não registram a dor, são mais dignos de piedade, por permanecerem embotados em estranha rigidez de entendimento. E a gente também vê então as pessoas, podemos fazer até um parâmetro com as pessoas, né, aquelas mais inconscientes ainda da vida maior, inconscientes do dever e da retidão, do que é certo e do que é errado. Elas são dignas de mais, como ele fala aqui, mais misericórdia, né, de mais piedade de nossa parte. Aquelas que sofrem, elas já possuem pelo menos um entendimento do que é certo e do que é errado. Às vezes podemos pensar até na nossa, né, no quanto a gente pode agradecer de nossa parte, mesmo quando nós estamos em momentos de dificuldade, momentos de tristeza, pois já conseguimos entender, né? Se já estamos aqui observando, já estudando, é porque já estamos no caminho, buscando entender e melhorar aquilo que é certo e que é errado. Não tão mais ignorantes quanto
em outros tempos, que com certeza já fomos. Então, o Aniceto fala assim para eles: concentrem no Paulo aqui a capacidade de visão. Então, tanto Vicente quanto André fixam o olhar nele para focar com mais cuidado. E assim ele começou a divisar formas que se movimentavam. Começou a verificar vultos de mulher que ali surgiam, despertando enorme admiração. E ele verificou, com espanto, Ismália, como que doente, enfraquecida, ansiosa. Alguns homens passavam igualmente mostrando desesperação e notei nessas imagens o próprio Alfredo, a evidenciar cansaço e extrema velhice prematura. Então ele passou a observar naquele momento um passado, em que tanto Ismália como Alfredo, né, que estavam gerenciando aquele espaço, aquele posto de socorro, tinham alguma relação com aquele homem. E aí, logo depois, Aniceto, né, explica para eles. Lembram-se da história de Alfredo? Ele pergunta. Temos diante de nós o falso amigo que lhe arruinou o lar. Paulo, contudo, não somente cometeu a ingratidão, como envenenou o espírito de outras senhoras, traiu outros amigos e destruiu a própria e a paz de outros santuários domésticos. Observando Ismália aflita e Alfredo desesperado, nas recordações dele, vemos as imagens criadas pelo caluniador para seus próprios olhos. Nossos amigos deste posto evoluíram, transpuseram a fronteira da mágoa, escaparam aos monstros do ódio. Vestem-se hoje de luz, no entanto Paulo os vê como imagina, para escarmento de suas culpas. O criminoso nunca consegue fugir da verdadeira justiça universal, porque carrega o crime cometido, em qualquer parte. Tanto nos círculos carnais como aqui, a paisagem real do espírito é a do campo interior. Viveremos de fato com as criações mais íntimas de nossa alma. O que será que nós temos levado no nosso interior? Que perturbações ainda levamos? Que mágoas, que ressentimentos que a gente ainda leva? Essa vai com a gente por todo lugar que a gente ande. Depende de se a gente está vivo, encarnado, ou vivo, desencarnado. E ele comenta que o próprio Alfredo foi atrás de Paulo para auxiliá-lo, para trazê-lo para o centro, para o posto de socorro, para ajudá-lo, né, nesse processo de melhoria que ele precisava. E ele mesmo, o próprio Alfredo passou por um processo. Ele comenta, nos primeiros tempos, aproximava-se do enfermo como necessitado de reconciliação. Depois, como pessoa caridosa. Mais tarde, adquiriu o entendimento, comparando as situações. Em seguida, sentiu piedade. Logo após, experimentou simpatia. E presentemente conquistou a verdadeira fraternidade, o amor sublime de irmão pelo ex-inimigo. E para finalizar esse capítulo aí 27, ele comenta que o Paulo vai voltar para a Terra em breve. É a pedido até da própria Ismália. Então veja o esforço, tanto de Ismália como de Alfredo, para que encaminhar esse irmão, que foi um inimigo deles na vida anterior, para o bom caminho.